Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Iniciamos mais uma edição do nosso Alto Astral no 14, dentro do mês de janeiro, primeiro mês de 2022. E esse mês de janeiro, o ano muda, as pessoas querem fazer coisas novas. E o tema de hoje aqui é extremamente importante para você, assinante do canal 14 da NET, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu convidei meu amigo Dr. Mike Nogueira para nós falarmos de planejamento previdenciário. Porque tem muita gente que trabalha a vida inteira, quando vai se aposentar, ainda aposenta mal, ou às vezes fica reclamando, eu podia ter aposentado com um saláriozinho a mais, mas não fez nada antes para aposentar com esse saláriozinho a mais. E aí, hoje o Dr. Mike vai dar algumas dicas interessantes aqui para nós todos, para que a gente faça um planejamento previdenciário assim legal e possa usufruir, depois de vários anos de trabalho, talvez de uma remuneração melhor. Dr. Mike, seja bem-vindo. Obrigado, Joseval. Obrigado aos telespectadores do Canal 14. É um prazer estar aqui novamente. Já vi algum tempo, né, Joseval, que eu não vim aqui no programa e bateu aquela saudade, tanto do apresentador, que é um grande amigo meu, quanto da equipe que aqui está presente, produzindo esse importante conteúdo, que com certeza irá ajudar você, telespectador, a se planejar, que é uma palavra muito importante hoje em dia, planejamento. E isso não fica distante das questões previdenciárias. Espero atender às expectativas e poder ser útil aqui durante esse programa. Doutor Mike, a semana anterior agora a essa gravação com o senhor aqui, nós falamos com o doutor Adão Camilo, professor Adão Camilo, e falamos aí muito da questão do planejamento para a área empresarial, quem está iniciando o seu negócio, o que tem que fazer. Então essa palavra planejamento é a palavra de início de ano, né? De final de ano, de virada de ano. E assim, para algumas pessoas é claro o que é fazer um planejamento na área previdenciária, mas para muitos não são. Então eu queria te perguntar o que é o planejamento previdenciário. Então, Joseval, inicialmente é bom nós deixarmos um ponto bastante destacado. Quando nós falamos de benefícios previdenciários, a grande sensação do homem comum, do homem médio, é de que o benefício previdenciário trata-se de um dinheiro que o governo está dando para você. Verdade. Temos o governo ali tirando dinheiro dos cofres públicos e fazendo, entre aspas, um bom favor para aquele que está dependendo, está na sua melhor idade ou que tem alguma doença. Mas, de fato, o benefício previdenciário nada mais é um resgate daquele dinheiro do qual você aplicou ao longo da sua vida laboral. Acordando às 5 horas da manhã, às 6 da manhã, chegando em casa tarde, e todo mês o seu empregador, quando seletista, ele recolhia um determinado valor, tanto da parte patronal, quanto da parte do empregado, para que fosse para os cofres da INSS. Então, o primeiro mito que nós temos que destruir é que benefício previdenciário não é um favor do Estado, é um direito do cidadão. E como seu direito, você em determinado momento da sua vida, você vai ter acesso àquele direito. E pela complexidade e o amaranhado de normas que nós temos dentro do sistema previdenciário brasileiro, nada mais importante do que fazer um planejamento. O planejamento previdenciário, ele vai te encaminhar para que, ao tempo de ter o direito a receber aquele benefício, você tenha o melhor benefício. E quando eu falo melhor benefício, quero dizer o benefício mais vantajoso pecuniariamente. E, para isso, você vai determinar quanto tempo que eu tenho que contribuir e por quanto e quais valores que eu vou contribuir, para que, ao tempo de eu ter acesso ao meu direito previdenciário, eu possa ter direito ao melhor benefício. Então, planejamento, como
Dr. Joseval disse, é a palavra que fica em voga no começo do ano, é você se planejar para que, ao tempo de ter acesso ao seu direito previdenciário de aposentadoria, você possa ter alcançado o melhor benefício, com o menor tempo e com o melhor salário de aposentadoria. Que é o que todo mundo quer, né, doutor Mike? Mas as pessoas não fazem o planejamento. Eu laborei algum tempo na área de pessoal aí, e as pessoas humildes chegavam assim e falavam assim, doutor, tem jeito de aumentar o meu salário agora nos últimos 3 anos para me aposentar com um salário melhor? Eu vi isso por muito tempo. É claro que há alguns anos atrás a legislação mudou várias e várias vezes nessa última década, nessas últimas 2 décadas, não é isso? Mas assim, gera uma preocupação que as pessoas sempre tiveram, ou seja, todo mundo quer acordar cedo, trabalhar, fazer sua jornada, ou pagar como autônomo, né? Sim, tem isso, nós vamos falar disso mais adiante, mas com o mesmo objetivo de quando chegar no tempo aposentar e ter uma renda depois que aposentou, que é de direito, é o que você falou. Às vezes a gente também vê, doutor Mike, as pessoas falarem assim, eu aposentei na época do presidente A, e aí depois entrou o presidente B e foi cortando minha aposentadoria e eu ganhava X salário e hoje eu ganho menos, né? Mas tudo isso aqui é as pessoas que precisam da remuneração e querem ter uma melhor remuneração, tanto os que estão na ativa e muito mais aqueles que vão estar depois inativos, que vão estar usufruindo daquilo que trabalhou tanto para se ter, não é isso? Agora eu te pergunto, todos nós podemos fazer um planejamento previdenciário? Sim, Joseval. Para entender melhor e o nosso telespectador poder compreender, o sistema previdenciário ele não está atrelado somente ao INSS, que é o mais comum. Todo mundo fala do INSS, fazer a contribuição por meio do Olerite, né, que desconta, ou a contribuição individual, que é aquele famoso carnê do INSS que todo mundo comprava nas papelarias para preencher. Verdade. Então, nós não temos somente esse sistema. Nós temos esse sistema, nós chamamos de sistema do regime aberto, onde todos aqueles que são seletistas ou fazem contribuições individuais podem acessar a Previdência Social, e essa Previdência Social ela é gerida pelo governo por meio da autarquia do INSS. Entretanto, nós temos um regime fechado. Quando nós falamos de regime fechado da Previdência Social, nós estamos, por exemplo, falando dos servidores públicos. Por exemplo, a categoria de servidores públicos do município de Anápolis, a categoria de servidores públicos do estado de Goiás, a categoria de servidores públicos do governo federal. É claro que cada uma dessas categorias possui uma legislação específica. A mesma legislação que norteia o regime aberto INSS não é a mesma legislação que norteia os regimes fechados. E por fim, Joseval, ainda nós temos a previdência privada. A previdência privada ela é gerida por instituições financeiras, por meios de capitalização. Talvez você já tenha recebido alguma proposta de algum gerente de banco de poder fazer essa previdência privada por meio de capitalização. Então, nós temos, em suma, nós temos esses 3 ambientes. E em todos os 3 ambientes, seja no regime aberto pelo INSS, regime fechado em relação aos servidores ou também no sistema financeiro, por meio do regime privado. Em todos eles é possível fazer o planejamento previdenciário. É claro que o advogado, ao fazer a análise, ele vai se ater à peculiaridade de referido regime. Ao fazer no INSS, ele vai utilizar a legislação específica do INSS. Ao fazer do regime fechado, ele vai se ater à legislação específica daquele grupo de servidores, e se for no sistema privado, ele vai se nortear pela legislação específica. Mas todos que contribuem para algum tipo de previdência têm a possibilidade de fazer o seu planejamento. Essa é a resposta, e é um planejamento super indicado. Nós entenderemos isso mais à frente. É isso, então aí, às vezes a gente pensa, não, eu não trabalho, eu tenho meu negócio aí e nunca contribuí, estou com 40, estou com 50 anos, como é que eu vou fazer para aposentar? Eu vou começar a buscar pagar a previdência,
Não, você pode também fazer a sua contribuição aí privada, seu planejamento privado, pagar com uma determinada instituição e lá na frente você vai ter isso de retorno. Então não é só Perfeito. eu me aposento pelo sistema previdenciário público, não. Não, você tem as formas de fazer a sua previdência privada, aí, o seu planejamento e também ter o retorno financeiro no futuro. Doutor Mike, aquela questão das pessoas que têm aposentadoria especial, é possível fazer o planejamento para essas pessoas? Como é que é isso, ou não? Então, vamos também detalhar aqui o que seria essa aposentadoria especial, porque talvez o espectador não saiba dizer o que é. Então, a aposentadoria especial, como o próprio nome diz, ela é diferente daquela aposentadoria que está ali no limbo comum. O que seria? Seria para trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos durante a atividade laboral, a atividade de trabalho. Então, nesse período, ele está exposto a agentes químicos, a agentes físicos e biológicos. Vamos dar um exemplo. Frentista de posto de gasolina. Sim, ele está exposto ali durante o momento que trabalha a um produto químico. Um outro exemplo, e um exemplo que muita gente aqui da velha guarda da cidade vai lembrar, a antiga vincunha na Jaiara. Justo. Quem trabalhava na vincunha, o trabalhador ficava exposto a um alto ruído. Então esse ruído dentro da fábrica colocava ele exposto a uma situação nociva. Nesse período de trabalho, nós chamamos de atividade nociva, ele vai ter o benefício da aposentadoria especial. Mas a pergunta importante é, o que é esse benefício? Tá, eu tenho uma aposentadoria especial, mas qual é o meu benefício em relação aos demais trabalhadores, entre aspas, comuns? É de que você terá duas situações importantes. Vai se aposentar antes e com menos tempo de contribuição. Um exemplo, hoje nós temos, para aqueles determinadas atividades, um período de trabalho de 15 anos. E a pessoa se aposenta com 55 anos. Determinados outros tipos, a pessoa trabalha apenas 20 anos e se aposenta com 58. Outros casos, 25 anos de trabalho e se aposentando com 60. Agora a pergunta que o Dr. Joseval fez. Quem trabalha na atividade especial pode fazer o planejamento? E aqui eu falo ainda mais e com mais importância essas pessoas, Joseval. Porque atividade especial, ela pressupõe, o que nós falamos, a exposição dos agentes nocivos. Só que quando você faz o planejamento, ou você faz o pedido de aposentadoria, você precisa de documentação que comprove a atividade especial. E aí nós temos aqui, a da velha guarda, pessoas que trabalharam, por exemplo, na Vincunha, ou em outras empresas que hoje não existem, Joseval, e eles não têm acesso a essa documentação. Então, quem faz atividade especial é muito importante, ela pode e é muito importante fazer o planejamento. Porque para além de se planejar, tentar viabilizar um salário um salário previdenciário, uma aposentadoria com um valor melhor, você também vai se planejar e desde agora desse planejamento você irá detalhar toda a documentação. Porque se tem uma coisa, Joseval, que atrasa e que atrapalha pedidos previdenciários é a falta de documentação. Se você faz um pedido de aposentadoria ou de qualquer outro benefício e falta de documentação, você está fadado a receber uma resposta negativa do INSS. Então, se você tem atividade especial, esses moldes que o Dr. Joseval colocamos aqui, eu oriento, faça um planejamento previdenciário para que você, desde agora, já tenha em mãos a documentação necessária para utilizar o tempo do pedido. Muito bem, interessante isso, acho que ficou muito claro isso. Agora, doutor Mike, qual as vantagens de se fazer um planejamento previdenciário? Então, Joseval, nós podemos destacar aqui inúmeras vantagens, mas eu me atenho aqui a 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar de você poder se aposentar no momento certo. Como diz o povo, no good time, no melhor momento. Doutor Mike, mas tem como definir o momento certo agora, doutor Mike?
Sim. Eu mesmo me aposentar no momento certo, já era para mim estar aposentado. É porque eu comecei muito novo. Sim, sim. Depois eu achei que tinha um outro momento certo, a legislação mudou de novo, doutor Mike. Como é que esse negócio de momento certo agora? Então, Joséval, o momento certo ele vai ser feito a partir do planejamento previdenciário. E eu vou te explicar qual é o momento certo. O momento certo, geralmente, não é aquele quando você atingiu o requisito temporal. Eu estou em determinada idade e eu já posso me aposentar. É o que todo mundo pensa, Todo né? mundo pensa. Mas aposentar no momento certo, eu quero dizer, é você não se aposentar antes da hora e não se aposentar depois da hora. Então você tem, como a gente diz, o good time, aquele tempo bom, o tempo certo para se aposentar. Por quê? Se você se aposenta, Joséval, antes do momento certo, você talvez vai acontecer duas questões. O INSS vai indeferir o seu pedido, ou se você conseguir uma aposentadoria proporcional, você vai conseguir um benefício com um valor de aposentadoria abaixo do que você teria a possibilidade. Você vai ganhar menos se você se aposentar antes. O que acontece? Você vai perder dinheiro. E eu tenho certeza que ninguém gosta de perder dinheiro. Tem gente que gosta de gastar dinheiro, não? Ou investir dinheiro, mas perder nunca. Então, se você aposenta antes, você pode ter o seu pedido indeferido ou ter um valor de contribuição, um valor de salário menor. Isso, Joséval, talvez a pessoa fale, eu não tenho problema perder 30, 40 reais. Mas se nós fizermos um cálculo, se você deixa de receber um valor de 300, 500 reais que você poderia ter direito, por alguns meses mais de contribuição. Num ano é 500 reais, é 6 mil reais, ué. Perfeito. Se você faz isso em um ano, você joga em projeção de 5, 10, 15, 20, porque quando se fala em previdência, você não tem que pensar só na expectativa de vida. Você tem que pensar na expectativa de sobrevida. Então, se o brasileiro talvez tenha aí hoje expectativa de vida de 75 anos, mas tem a expectativa de sobrevida que vai ter 85 ou mais. Então, esse período todo você estará sendo lesado. E lesado por um direito que você tem e por dinheiro que você passou a vida toda aplicando. Certo? E o que acontece? Em outra situação. Geralmente, quando se faz o pedido de aposentadoria sem acompanhamento profissional, a pessoa faz o pedido e para de contribuir, quando ela é individual. Parei de contribuir. E aí, um pedido que demore um ano, mais ou menos, para sair, 8 meses, um ano para sair, e o pedido vem negado, Joséval. E aí a pessoa deixou de contribuir 8 meses ou um ano. Ou seja, além de ter o pedido negado, ela vai ter que contribuir aquele período que o INSS falou que faltava, mais um ano que ela ficou sem contribuir. Então aquela expectativa e toda aquela situação criada para poder se aposentar virou um grande problema para a pessoa. É onde muita gente surta, eu já vi isso. Sim, isso acontece muito. E aí a pessoa fica sem saber o que fazer, porque ela não fez um planejamento. E uma outra coisa, José, você se aposentar depois da hora. O que acontece? Geralmente você já teve o requisito temporal, já teve o requisito de contribuição, e por não ter feito um planejamento, você continua pagando a Previdência. Todo mês você dando dinheiro para o governo lá dentro da Previdência e você já teria o direito de estar aposentado. Isso também é perder direito. Um outro ponto, José. Tô marcando só passar para outro ponto. Sim. Quem aposentou e depois quer desaposentar, você acha que foi uma falha aí no planejamento ou não? Ou são questões já de legislação que muda muito? Isso é muito importante. Muitas das pessoas não sabem o que ocorreu com a famosa desaposentação. Desaposentação é para aquela pessoa que aposentou, continuou trabalhando e continuou contribuindo com a Previdência. O que acontece? As pessoas entravam com a ação judicial para fazer um recálculo do valor, para que pudesse aumentar o valor da aposentadoria, tendo em vista o período que ele continuou contribuindo depois da aposentadoria. Em primeira instância, nos tribunais federais, em segundo grau, nos TRF, e no STJ, Joséval, essa tese jurídica ela logrou êxito. Entretanto, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, no STF, essa tese ela caiu. O STF falou
que desaposentação só seria possível por meio de legislação e que uma jurisprudência não poderia prever esse direito. Mas tem uma notícia boa. Diante dessa decisão do STF, o STF falando que deveria ser por meio de legislação, o Congresso Nacional tem hoje em trâmite um projeto de lei viabilizando o direito da desaposentação. Em trâmite. Em né? trâmite, vamos deixar bem claro. Em trâmite. Não existe hoje ainda no sistema normativo essa possibilidade, mas o Congresso Nacional está analisando essa possibilidade e já passou pelas principais comissões. E aí nós vamos esperar que ela seja aprovada e as pessoas possam ter direito à desaposentação. Continuando, Joséval, o primeiro ponto era aposentar no momento certo. Momento certo. Isso nós deixamos bem claro. Não aposentar antes e nem aposentar depois, porque é prejuízo. Uma outra questão é você ter acesso ao melhor benefício. Por que o planejamento? Porque o INSS tem um teto. O teto hoje, em 2022, é R$ 7.079,50. E quem não quer se aposentar ganhando isso por mês, né, Joséval? Claro, doutor Mike. 7 mil todo até mês. Depois desse programa aqui, eu vou fazer uma consulta com o senhor aí. Perfeito. Para me aposentar com esses 7 mil aí, que vai ser legal. Perfeito. E lembrando que todo ano esse valor aumenta, né? Tem um reajuste desse valor. Então, a pessoa ela vai fazer um planejamento para ela poder contribuir no período certo e com os recolhimentos adequados para ter o melhor valor de benefício. E por último, como uma vantagem, é que ao momento de se aposentar, por meio do planejamento, o advogado vai deixar você totalmente orientado e com a documentação adequada, evitando os problemas e negativos do INSS ao tempo do seu pedido. Pois é, então falou-se do momento correto. Momento correto, contribuir com o valor correto e ter toda a documentação necessária para não ter uma negativa do INSS. Aí chega a hora certa, você recebe um valor bom. Isso. Não pagou nem a mais, nem a menos. Perfeito. Planejar é isso, né, doutor Mike? Perfeito. Planejar é antecipar toda a documentação, todos os dados e deixar o futuro previsível. Como e quando deve ser feito o planejamento previdenciário? Então, Joséval, eu entendo de que o quanto antes, melhor. Por quê? O quanto antes você fazer esse planejamento, melhor será a forma de contribuição, melhor será o período que você vai contribuir. Ele tem uma possibilidade maior para você não ficar todo mês ali tendo que pagar um valor muito alto. Se você... Doutor Mike, cortando um pouquinho, que eu sou meio agoniado. Sim. O cara com 22 anos, 23, 24, 25, ele já pode começar a pensar nisso, não pode? Perfeito, perfeito, perfeito. Você não pode pensar porque eu estou muito novo e não vou pensar na minha previdência lá no futuro, certo? Como diz um certo filósofo jurista, o direito não está para aqueles que dormem. Então, quem não se planeja previdenciariamente não poderá ser socorrido à frente ao tempo da aposentadoria pelo direito. Então, você que é novo, faça o seu planejamento. Torne a sua aposentadoria previsível. Determine o que o Estado vai pagar para você como retribuição das suas contribuições previdenciárias. Agora, Joséval, quem está já com a idade avançada pode pensar, eu já estou com a idade avançada, não compensa fazer... Passou da hora. Aí outro erro grave. É outro erro grave. Porque talvez um simples detalhe, uma simples contribuição possa alterar totalmente o benefício. Existe casos, Joséval, que você faz análise e com a adequação do planejamento previdenciário você dobra ou triplica o valor do seu benefício. Ou quando você não consegue, você pode aumentar em 20%, 30%, 40%, 50% o valor do seu benefício. Então, quem está ali na casa dos 35%, 40%, ou mesmo após os 50 anos, faça o seu planejamento. Faça o planejamento. Porque depois, eu vejo muito, Joséval, quem passa de 50 anos, ele cria uma ansiedade. Ele fica ansioso para saber quando vai se aposentar, qual o valor que vai se aposentar. Eu vejo muitos clientes falando que já está pensando em fazer as viagens, de ficar em casa, de cuidar dos netos, e ali agora é descansar de todo o tempo que ele trabalhou.
Tanto, Joseval, que a Previdência ela foi reformada e tem uma ponta solta, que nós falamos de contribuição única. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. Existe uma ponta solta dentro da reforma da Previdência que, com uma única contribuição previdenciária, você conseguiria melhorar o seu benefício de forma extraordinária. Tanto que esses pedidos estavam sendo deferidos no INSS porque tinham base legal. Diante da situação, o governo editou uma portaria proibindo a concessão desse benefício. Então agora não tem nem jeito de entrar mais. Mas é que está o problema, Joseval. Como tem base legal, o INSS, de forma administrativa, pode até negar, mas você judicializa na Justiça Federal. E como tem um princípio da legalidade, a tendência é de que o judiciário determine o pagamento melhorado com base nessa contribuição única, até que o Congresso Nacional corrige essa falha legislativa. Então, mais uma coisinha que nós vamos tratar aí depois do programa, eu e o senhor, essa contribuição única aí. Perfeito. Vamos para cima desse negócio. Vamos conversar e fazer o planejamento do Joseval, porque o Joseval, pela intimidade que eu tenho, ele é uma pessoa que planeja, que gosta de prever o futuro. Doutor Mike, mas então, na prática, como que é feito esse planejamento previdenciário? Sim. Joseval, esse planejamento previdenciário, a gente leva em conta várias questões que permeiam a vida e o andamento do tempo de laboral, o tempo de trabalho da pessoa. O principal documento que nós vamos analisar é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A gente vai ver o que já existe de contribuição, qual que seria o valor que a pessoa iria receber se continuasse naquela situação. A partir daí a gente vai traçar um perfil em cima daquilo que o cliente pretende. Ele vai falar, eu quero me aposentar ganhando referido valor. Por exemplo, eu quero ganhar o teto, eu quero me aposentar ganhando R$ 7.079,50 em 2022, que é o hoje, né? Mas o planejamento futuro terão os reajustes. Então o advogado, ele vai planilhar, fazer os cálculos, verificar a legislação específica e vai determinar para o cliente qual é o valor que ele tem que contribuir, por quanto tempo que ele tem que contribuir, indicando a data possível da aposentadoria, indicando qual documentação que ele deverá apresentar, e ainda alguns advogados colocam à disposição, após fazer o planejamento previdenciário, a assessoria ao tempo do pedido. Então, essa é a dinâmica da Previdência. É analisar o histórico previdenciário, analisar a legislação previdenciária, determinar qual é o valor de contribuição para determinado benefício e determinar qual o período que deverá ser feita essa contribuição. Porque hoje nós temos, em regra, a aposentadoria por idade. Não basta, em regra, fora as exceções de transições que nós temos na legislação, a pessoa se aposenta ao atingir a idade, com determinado número de contribuição. Às vezes, a pessoa já contribuiu, Joseval. Ela já recolheu todo o valor, mas não atingiu a idade. E aí, se for um contribuinte individual, muitas vezes a pessoa continua pagando um valor que não vai causar nenhum efeito no valor dela. O dinheiro dela está indo pelo ralo. No planejamento, a pessoa vai ter noção, eu já cumpri o requisito de contribuição, eu não preciso pagar mais. O que você vai ter que fazer? Só esperar a idade. E, geralmente a pessoa passa 5, 4, 3 anos pagando sem ter a necessidade e sem usufruir de nenhum benefício por essas contribuições extras. Por isso que precisa da orientação de alguém, gente. Nós não sabemos tudo aí. Tem pessoas que focam mais em determinados temas, estudam mais, e é essa história. Nós precisamos um dos outros para que a coisa flua direitinho. Mas dentro dessa linha de raciocínio, doutor Mike, quem pode fazer planejamento previdenciário? Porque tem muita gente aí que fala que faz, eu também já ouvi muito essa história. Eu fui no fulano, cheguei lá, tem 3 anos, hoje eu não consigo nem falar com ele, meus documentos ficou tudo lá, eu não sei o que aconteceu. Qualquer um pode se aventurar a fazer planejamento? Não, Joseval. Eu oriento que o telespectador que tem interesse a fazer o seu planejamento previdenciário procure um profissional adequado. E quem é esse profissional adequado? É um advogado.
Mas, para além disso, procure um advogado especializado em direito previdenciário. A legislação previdenciária é muito complexa e passa por diversas alterações, seja as alterações da reforma, que ficou comumente conhecida, ou seja, pelas alterações rotineiras por meio de portaria que a autarquia INSS promove. Então, procure um profissional. Se você procurar um profissional que não tenha experiência, possivelmente ele vai usar o site do INSS, baixar o seu CNIS, fazer na própria calculadora do INSS online que existe e vai te dar um resultado que você poderia mesmo fazer em casa. E sim observar as peculiaridades. Porque muitas das vezes a calculadora utilizada pelo sistema do INSS online, ela apresenta situações que não condizem com a realidade, seja por falta de algum vínculo, seja por causa de fechamento de algum vínculo no CNIS, seja por um período rural que você trabalhou e não está inscrito dentro daquela situação, seja por uma atividade especial que você exerceu e lá não está configurado como uma atividade especial. Então você deve procurar um profissional, um advogado, mas procure um advogado especializado em direito previdenciário. Ele irá fazer o seu planejamento, irá nesse planejamento indicar todos os detalhes, indicando qual o valor que você deve contribuir, qual é o momento de você se aposentar, indicar qual o valor que você vai se aposentar, ao tempo de você se aposentar, você irá receber. Não procure aventureiros, procure um profissional adequado. Financeiramente, o planejamento previdenciário vale a pena? Sim, a resposta é positiva. Como nós já falamos aqui, Joséval, geralmente o planejamento previdenciário feito com antecedência, você se planejando, você vai dobrar, triplicar o valor, ou você pode se planejar para aposentar ganhando teto. Se você ficar deixando, como diz a famosa música, a vida me levar e não se deixar ser planejado, você vai se aposentar possivelmente ganhando um salário mínimo. E um salário mínimo hoje você sequer paga o aluguel. A pessoa na sua velhice, ela tem despesas com medicamentos e com certeza você vai passar dificuldade. Mas se você se planeja, você pode dobrar, triplicar ou até mesmo alcançar o teto. Como nós já falamos aqui, mesmo que não seja, Joséval, uma pessoa que já fez o planejamento mais tardio, mas consegue ali aumentar um valor de contribuição de R$300 por mês. A longo prazo, isso é muito significativo. A longo prazo é um dinheiro do qual você poderia ter direito e por não se planejar, você deixa isso nas mãos do governo. Então, compensa. É algo que não está na cultura do brasileiro, mas nós temos que começar a pensar nisso. Planejamento. E planejamento previdenciário tem que ser feito. É uma forma muito proativa de começar o seu ano 2022. Mike, então ficou muito claro que pensar de forma preventiva, sim, antecipar os problemas em relação à aposentadoria, só vai fazer com que a pessoa tenha mais condições de ter um dinheirinho no bolso na hora certa, não é isso? Sim, com certeza. Então eu queria que o senhor fizesse uma conclusão para nós, para o telespectador do canal 14 da NET, do quão é importante se planejar. E eu digo para vocês, Dr. Mike, eu indico, viu? Perfeito. Vamos lá, Joséval, fechar então. Planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, em primeiro, ele serve para garantir um melhor benefício de aposentadoria. E esse benefício de aposentadoria, como falamos no começo, não é um favor do governo, é um direito seu, contribuinte do INSS. Você pode fazer o seu planejamento previdenciário e nesse planejamento você vai fazer a previsão do seu futuro de aposentadoria, garantindo que você vai se aposentar no momento certo, não se aposentando antes, nem aposentando depois. Você vai garantir que vai contribuir com o valor adequado, deixando de contribuir com valores desnecessários. Você terá em sua mão toda a documentação necessária para poder fazer o seu pedido no INSS e evitar dor de cabeça. Você, seja novo, meia-idade ou já próximo de aposentar, pode fazer o seu planejamento, seja para
no início da sua vida laboral, já deixar tudo trilhado, ou seja, para fazer adequações, se você já estiver com a idade mais avançada. Planejamento vai evitar dor de cabeça, vai garantir para você um melhor valor de aposentadoria e vai te assistir, esse valor vai te assistir nas suas necessidades, na sua melhor idade. Planeje-se, preveja o futuro e não fique à mercê de situações que possam fugir do seu controle. Planejamento previdenciário 2022 é algo que você, telespectador, tem que pensar em fazer. E a gente pensa em você, telespectador. Começamos o ano trazendo a nutricionista para falar do planejamento nutricional. Né, doutor Mike? Muita gente, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou engordar, esse ano... Então veio aí nutricionista para falar disso. Depois trouxemos o professor Adão Camilo para dar uma orientação de planejamento para o pequeno, para o médio, para o micro empresário, para o empreendedor. E hoje, fechar o mês de janeiro com chave de ouro, Dr. Mike Nogueira veio falar conosco aqui de planejamento previdenciário. Doutor Mike, muito obrigado, viu? Show de bola esse bate-papo. Eu que agradeço, Joseval, pela oportunidade de estar aqui e contribuir com a sociedade anapolina, falando sobre planejamento previdenciário, algo que para muitos é um tema novo, mas muito importante na vida. E saindo daqui, eu já vou assistir os programas anteriores, porque planejamento é algo que eu gosto, que faz parte da minha rotina, e esses programas devem estar excelentes. Grande abraço, Joseval, a equipe, ao telespectador. Até a próxima oportunidade. E você pode acompanhar o Dr. Mike conosco, porque ele é o nosso advogado em alto astral. Esse ano todinho conosco na Super Rádio Imprensa. Você tem lá um momento do nosso advogado em alto astral, que é o Dr. Mike. Eu te convido para isso. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua deferência, pelo carinho, pela confiança de estar conosco em mais um Alto Astral no 14, porque nós estamos aqui graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado e até mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia, serviço da sua saúde, Opção Ótica e Reservas de Goiás, produtos alimentícios. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.